Estamos aqui, inclusive, com um especialista que trabalha na área, doutor Zé Ayrton. Boa tarde, doutor. Prazer tê-lo aqui. A discussão foi levantada no mundo inteiro. Seria essa uma solução, por exemplo, preventiva, para quem tivesse casos definitivos na família? Bom, na verdade é o seguinte, vamos entender que a mama da mulher é feita de pele, glândula e gordura. Então, o tecido glandular da mama da mulher é onde desenvolve um câncer. Então, quando a mulher evolui ao longo da sua vida, ela tem no início da sua vida, aos 20 anos, uma quantidade de glândula muito maior do que de gordura. À medida que ela envelhece, essa glândula vai se transformando em gordura. Por isso que uma mulher jovem de 20 anos tem uma mama firme e uma mulher idosa de 70 anos, ela tem uma mama mais flácida, porque ela tem mais gordura. O câncer se dá na glândula. Então, alguns fatores colaboram para que a gente possa promover uma cirurgia como essa. Essa cirurgia é uma cirurgia já realizada há mais de 20 anos. A gente vê aí a mídia trabalhando na questão da Angelina Jolie, porque é uma atriz de renome famosa, que despertou o interesse pela cirurgia. Isso. A gente acredita que a cirurgia ela tem sua indicação em alguns casos, geralmente mulheres com história familiar fortemente positiva para câncer de mama e que estejam com um teste genético que a gente, chamado BRCA1 e 2 positivo. Todos nós temos cânceres, mas nós conseguimos debelar esse tumor porque nós temos uma imunidade capaz de fazer isso. Mas agora a gente tem um grupo de famílias que elas não têm, já geneticamente herdada, essa capacidade de auto se curar. Então, quando a gente identifica através do exame de genética que não existe essa capacidade de autocurar, então ela tem uma exposição maior, que é o caso da atriz. Então, uma saída seria a retirada exatamente desse tecido glandular. Então, ela não tirou as duas mamas, ela tirou o conteúdo dessas mamas, a área glandular, que é onde nasce o câncer. Ela estaria totalmente livre dos tumores. Portanto. A própria cirurgia deixa claro que ela é impossível a gente dar uma cura de 100%. Pois não. Porque o tecido mamário, ele entra um pouco na gordura que tem também, pele, abaixo da pele. O tecido mamário entra também no músculo, então você tem na axila, ele pode se estender até em regiões mais altas, por exemplo. Então, a gente, mesmo com essa cirurgia, ninguém pode dar segurança de 100% de cura. Por exemplo, mas o que eu vi em discussão, doutor, por exemplo, eu vi muitas jovens discutindo isso nas redes sociais, dizendo, bem, se eu tenho na minha família uma incidência alta de câncer, eu automaticamente vou me submeter a um exame, inclusive hoje a mídia divulgou que custava R$6.000, eu não sei se $6.000 ou R$6.000, que é esse exame que o senhor disse de genética, para saber se realmente tem essa disponibilidade, né? Portanto, eu já posso automaticamente me submeter a essa cirurgia? Não, até porque a indicação do próprio exame de genética só é feito após uma análise epidemiológica da família. Então, um caso de câncer de mama numa pessoa com 80 anos, a gente imagina que ela teve porque viveu. E não porque seja uma história familiar. Todos nós temos câncer nas nossas famílias. Isso é pontual ao mundo que nós vivemos. Contaminado, mal cuidados com lixo, uma série de outras coisas. Então, não é o fato de você ter um caso de câncer na família que você vai pensar que você tem chance por isso. Se uma avó, por exemplo, já idosa que teve câncer, ela teve porque viveu. O câncer de família é geralmente câncer em mulheres jovens. Então, se você tem mais do que um caso, uma irmã muito próxima, uma tia, uma mãe com câncer de mama abaixo dos 50 anos, nós podemos desconfiar que ali esteja provavelmente uma importância familiar. E o estudo genético ele só é feito em casos mais pontuais por causa de que o câncer de mama hereditário ele só é presente de 5 a 15%. Então é muito pouco, é como se dissesse 95% das vezes o câncer acontece porque nós vivemos. Nós vivenciamos hoje um momento de evolução quanto ao câncer de mama, por exemplo, doutor, devido a muita peça publicitária, o governo tem investido muito nesse autoexame, tem investido muito na saúde da mulher, na preventiva, a gente tem evoluído. Com certeza. Só o fato de uma atriz dessa sair do armário, Quando nós vimos nos últimos anos pessoas notáveis como Lula, a própria presidente, Ana Maria Braga, uma série de outras pessoas que mostraram sua cara para enfrentar o câncer de uma forma mais natural, digamos assim, o mais natural possível. Isso colabora demasiadamente para o controle da doença, porque o controle está relacionado ao diagnóstico precoce. Então, quanto mais cedo você pega uma doença, maior a chance de cura. Então, quando nós enfrentamos a doença olhando na cara dela, nós vamos a fundo. E você tem uma ideia, o câncer não era uma doença tão frequente porque havia outros fatores que colaboravam para
o morrer mais precoce. Então, hoje nós vivemos mais, nos expomos mais a produtos que nos levam ao câncer, então nós temos o câncer mais facilmente visto na sociedade. Mas as campanhas promoveram o diagnóstico precoce, e mesmo que a gente possa dizer que hoje tem muito mais câncer de mama, nós também podemos dizer que tem muito mais mulheres vivas que tiveram câncer de mama. É importante, né? Tem um sintoma, por exemplo, para o câncer de mama, que chegam muitas perguntas, qual é o sintoma? Quando uma atriz como essa traz isso à discussão, até aquelas pessoas que estão distantes dessa discussão passam a se preocuparem, né? Tem um sintoma específico? Na verdade, nós temos sintomas e sinais. O que fala mais para o câncer de mama são sinais. Entendo. Então, é uma tumoração palpável, uma saída de secreção pelo mamilo, são nodularidades na axilas, nós temos alterações de pele, alterações do complexo da mamilo, né? A mamilo se apresenta de modo incomum. Então, quando você tem essas alterações, são muito mais sinais do que propriamente sintomas. As pessoas tendem a sentir dor na mama muito mais pelo contato hormonal que a mama tem, o próprio hormônio natural dos estrogênios e hormônios ambientais, e sentem dor. E, na verdade, a dor não tem uma relação direta com que a gente possa imaginar que alguém com dor possa ter câncer de mama. Não é bem por aí. Por exemplo, a cirurgia que a atriz se submeteu, ela é acessível no Brasil? É uma cirurgia acessível, só que, de um modo geral, os mastologistas acham que ela deve ser realizada muito bem indicada, porque é uma cirurgia de custos, ela tem complicações sérias. Para você ter uma ideia, 40%, até metade das mulheres terminam voltando ao centro cirúrgico com alguma intercorrência do processo que foi estabelecido. Elas têm um impacto sobre a sexualidade da mulher, então a mama tem um papel da sexualidade da mulher variável, de muito importante até nenhuma importância. Se essa mulher tem uma importância muito grande para a sua vida sexual, se essa mama tem importância, essa cirurgia deve ser levada em consideração como um risco a modificar essas coisas. Então ela é uma cirurgia que tem risco de necrose do mamilo, ela tem não consegue dizer que 100% de cura, e você tem outras alternativas. Quando você tem uma mulher de risco, você tem outras alternativas para estabelecer um processo de segurança, de controle. Desde o controle regularmente com o médico mastologista e até drogas também. Existem drogas que se usam também em algumas mulheres que têm uma tendência maior a ter câncer e que podem dar um certo conforto, uma certa segurança, muito menos agressiva do que a própria cirurgia. Então, que a sociedade possa tomar como ensinamento à atriz, né, a famosa atriz, mas para alertar, para fazer o autoexame, para procurar o auxílio médico, não para se apavorar. Eu acho que não, eu vou retirar, porque... eu vi se a gente tiver que retirar uma mama, Silas, é melhor tirar dos homens. Os homens também têm câncer de mama e o impacto da mastectomia no homem é menor do que da mulher. Essa pergunta, inclusive, já está chegando aqui perguntando, o homem tem câncer de mama? Pois é, o homem tem câncer de mama também, é mais raro. Geralmente o câncer de mama do homem acomete ele numa faixa mais idoso, por volta dos 60, 70 e poucos anos. Já a mulher acomete ela na plena produtividade, com filhos ainda pequenos, né? Então é mais comum ver uma mulher com 45 com câncer de mama do que um homem, certo? Então a incidência maior é quase 10 vezes mais na mulher do que no homem. Então a gente tem uma preocupação maior com a mulher do que com o homem, mas o homem também tem o câncer de mama. Então, a cirurgia, ela tem uma indicação, e ninguém está descartando o seu não uso. Ela tem uma indicação, em alguns casos, porque aí é um jogo de riscos e benefícios. Se você tem um benefício maior, e isso tem que ser compartilhado com a própria paciente, com a família da paciente, o seu esposo, todos têm que estar envolvidos na decisão por escolher uma cirurgia como essa. A Sheila está me dizendo aqui que não entendeu quando o senhor disse que se a mama for importante na vida sexual da mulher, ela terá que ter uma atenção especial. Em relação à cirurgia, porque a cirurgia ela modifica a sensibilidade da mama, entendeu? Então, se essa mulher que tem na mama um ponto fundamental na sua sexualidade, ela vai sofrer muito mais em fazer uma cirurgia como essa. Submeter nessa. Perfeito. E outra coisa, a cirurgia deve ser feita uma mulher jovem. Veja que a Angelina tem 37 anos, então ela está numa faixa que deve ser feita. Fica sem sentido fazer essa cirurgia na mulher idosa. Não tenho dúvida. Minha esposa tem 23 anos de idade, sente alguns sintomas que podem, nesta idade, ter câncer de mama?
Dificilmente a gente consegue ver um câncer numa mulher abaixo de 30 anos. É raro. Eu, como mastologista, eu já tive até alguns com 19 anos, mas são extremamente raros. A gente nunca espera que uma mulher jovem venha ter um câncer de mama. Mas na vigência de alguma alteração, e é importante se essa paciente tem uma história de família, então se por acaso ela tem irmãs, mães ou avós, ou principalmente um homem com câncer de mama. Um homem com câncer de mama na família implica numa abordagem de todas as mulheres de modo mais investigativo. É mais importante que essas mulheres sejam investigadas. Então, uma mulher jovem de 23 anos, ela não tem que se preocupar com sua mama na vigência de ser uma mulher sem história familiar, sem importância e que não esteja sentindo nada. Tá certo, doutor. Muito obrigado, então, por esse esclarecimento. Espero que tenhamos esclarecido aqui. Claro.